Rapaz, eu ia fazer só um teste, mas me deu uma inspiração para falar uma coisa interessante. Hoje eu estava caminhando na rua, como toda manhã eu faço, graças a Deus, 5:30 da manhã, 6 horas, 6:10 eu estou na rua caminhando. E estava vendo dois amigos, né, que moram na rua em si, conversando. E, e eles falando, não, mas que você pegou algo de mim e não devolveu. Até aí tudo bem, mas quando este que estava falando disse assim, não, mas eu perdoo, não precisa me dar não. Rapaz, eu me sentei no banco, fiquei olhando assim, aquela cena aparentemente simples, mas o perdão sempre beneficia quem perdoa, muito mais do que o perdoado, muito mais do que o perdoado. O dia que a gente entender que um coração que perdoa necessita de duas coisas: compaixão e generosidade. E não é com o outro, é consigo. Em todas as lives que eu faço, eu sempre falo a mesma coisa. Sentimentos nobres não são poesias, são remédio. Então há nobreza no perdão, sim, da gente perdoar o outro. Claro que há, mas há muito mais coragem nobre, sinceridade transformadora, quando a gente não só perdoa o outro de boca para fora, mas perdoa a si mesmo por ainda se caracterizar pelo mal de alguém, pela dissimulação de outrem, pela maldade que talvez te fizeram ou me fizeram, pela perseguição, pela injúria, pelo bullying, pelo racismo, pelo preconceito. Então, eu estava olhando assim aqueles dois, eu não gosto de falar indigente, mendigo, mas pessoas que moram na rua, e a forma dele, todo o corpo físico, né? A gente na psicanálise já está há 27 anos, a gente tem uma noção assim de uma leitura corporal. Posso estar enganado, mas eu vi que foi sincero. E ele saiu andando leve, solto. Então, nós vivemos numa sociedade onde o perdão é de boca para fora, é de praxe, aonde o perdão muitas das vezes é algo além de ser obrigatório, porque a gente tem que ser bonzinho para perdoar. Ah, não, eu tenho que perdoar e botar no Instagram, na internet, ou eu tenho que perdoar e outra, falar para o outro ouvir, mesmo que eu não me escute. Falar para comover, locomover e mover algo dentro do outro, mesmo que por dentro de mim ainda continue uma certa paralisia, um certo estado menopáusico, letárgico, aonde eu não consigo me tirar da dor que me alucina e do sofrimento que me domina. O perdão só cura quem perdoa quando há compaixão e generosidade no coração. Mas nos dias de hoje é pedir um pouco demais, porque não se transparece para o outro, não aparece para os outros, não fica à mostra para todo mundo. Não tem rótulo, não tem vasilhame. Entretanto, quando eu tenho um coração com compaixão, que não é ruim ter compaixão por si só, nem muito menos ter generosidade por si mesmo, eu entendo que o perdão, antes de ser uma bondade, suposta caridade para o outro, é algo que me amatura, me deixa maduro, é algo que necessita muita determinação e resiliência, para não dizer personalidade de caráter ético, aonde quando eu não me resumo pelo perdão que eu dou de doar ao outro, mas me defino pelo perdão que eu não só nego a mim mesmo, é como se eu dissesse para o meu silêncio: olha, a gente está de bem. É como se eu anotasse nos meus pensamentos mais profundos, aquele que não vem pela inteligência apenas da lógica, mas vem pela logística da inspiração, da sensibilidade que me
humaniza. Compaixão, deixa para lá, não te pertence. Aí o perdão, além de ser ouvido, de ouvir pelo outro, ele é escutado no meu silêncio e admoestado pela uma educação de sensibilidade a um coração que já é generoso. Mas é pedir demais, não é? Fiquem com Deus, viu? Era só um teste e continua um teste. Mas eu vou deixar esse pedacinho dessa gravação aqui, nem sei se vai ficar, porque eu não entendo muito esses trem aqui, viu? Então, perdoe, tá? Perdoe. Perdoe de todas as formas possíveis, mas o perdão que lhe recompensa por qualidade existencial interior é aquele que lhe compensa compaixão e generosidade no que se sente. Porque senão, o perdão para o outro me resume. Mas quando o perdão é para o outro, mas também transforma a minha essência, ele me define. O que eu sou? O que eu nutro? O que há e habita em mim? Eu vou falar uma coisa que eu falei para um amigo meu, que é da ordem também de Melquisedeque. Nós vivemos numa sociedade onde há uma certa manipulação angelical. Nada contra, não estou falando de religião de ninguém. Aonde eu dou para o outro mesmo que me falte. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de coisas essenciais, como o hálito espiritual em mim. Este hálito espiritual em mim pode ser coisas que me recompensam pela minha escolha determinada, até pela minha renúncia ajuizada do que é bom e do que não seja bom, eu nutri por mim só. Ou, infelizmente, pode ser uma amarguez. Pode ser algo salgado em mim, como o ódio é espiritual. Assim como o amor e o amar é espiritual por mim. Então, quando eu perdoo alguém fazendo o exercício da reforma íntima, que não é espiritualista e não é religiosa, é remédio, eu observo por dentro de mim os cantos que eu devo limpar e os labirintos que ainda eu desconheço, dos meus declínios, das minhas fraquezas, dos meus desleixes, dos meus desamores, dos meus rancores, das minhas mágoas. E também noto em mim que há muito a conhecer, a se abraçar, a se recolher, a se escutar, a se amar. E começo a observar que a ternura não é gravura de sorriso bonito. A dociez não é um olhar apenas que sorri pela paisagem do outro que vê. Mas tanto a ternura como a dociez, que são remédios, são bravuras da calma terna e da paciência dócil em mim, de escolher com lucidez, decisão. Lucidez, decisão é amar. Tem nada de romântico, por mais correto ser metido a fazer poema. Então, quando por lucidez, de ternura, de amor, de compaixão, de generosidade no meu coração, o ato de caridade de perdoar o outro, de bondade de assim perdoar alguém, se transforma medicamento salutar na minha essência. E o ato de caridade, de doar ao outro este perdão, é um abraço muito aconchegante na intimidade, aonde não necessita mais ter razão, nem de ser o dono da verdade, mas a qualidade da boa vontade, por maturidade espiritual de si mesmo, no que se nutre, de ter um coração generoso por si só. O que eu estou falando não é nada de novo. Está nos livros, provavelmente, de que vocês leem de filosofia, de religião, mas cada um, dentro do seu ângulo de entender o que é perdão a alguém e do que seja perdoar ao outro, lhe concebendo em paz também.